Lucas capítulo número 12, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo número 32. versículo 32. ¿Alguien estuvo el domingo anterior? Que levante la mano, Quem por esteve favor. domingo passado, levante as mãos. Muy bien. Muito bem. El reino de Dios. O reino de Deus. Hoy quiero continuar Hoje eu quero continuar hablando falando acerca sobre del reino de Dios o reino de Deus, como la respuesta que viene del cielo. como a resposta que vem do céu. ¿Encontraron? Encontraram? Evangelio según San Lucas, Evangelho segundo São Lucas. Capítulo- Segundo Lucas, capítulo número 12, 12, versículo 32. versículo 32. Leemos la escritura Leamos as Escrituras. en el nombre del Padre, del Hijo y del No Espíritu nome do Santo. Pai, do Filho e do Espírito Santo. ¿Estamos listos? Estamos prontos? Amén. Amém? Ok. Ok. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vamos a leerlo una vez más. Vamos ler uma vez mais. Dice así: Diz assim: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Não temas, ó rebanho, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Levante sus manos y sus Biblias. Levante as suas mãos e as suas Bíblias. Vamos a clamar Vamos clamar y vamos a pedir e vamos pedir que hoy Dios que hoje o Senhor hable a nuestro corazón. fale aos nossos corações. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde, Señor. Te pedimos que vengas a ministrarnos a través de tu palabra. Señor, danos espíritu enseñable para que esta palabra pueda causar efectos profundos, contundentes en el corazón de la iglesia. Señor, empodera a tu iglesia. Llena tu iglesia, suple la necesidad de la iglesia. Espíritu Santo, hagamos un trabajo en equipo. Oh, sí. Hagamos un trabajo en equipo, Espíritu de Dios. Habla a tu pueblo. Habla a tu pueblo. Y acompaña esta palabra con señales y prodigios, Señor. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Tome su lugar. Pode se assentar. Y dele un aplauso al Señor con todo el corazón. Glorifica ao Senhor com as palmas, com todo o coração. Vamos, el mejor. Vamos, o melhor. Acompáñelo con un gloria a Dios. Acompanhado com glória a Deus. Aleluya. Aleluia. A su nombre. Ao nome do Senhor seja a glória. Levante su mano derecha Levanta a sua mão direita y diga conmigo: e diga comigo las bendiciones as bênçãos del reino de do Dios. reino de Deus. ¿Cuántos la quieren? Quantos a querem? ¿Seguros? Certos disso? Escuchen por favor unos minutos. Escutem alguns minutos, por favor. Voy a ser breve, Vou ser breve, rápido, rápido, pero contundente mas contundente en lo que el Espíritu Santo naquilo que o Espírito Santo colocó en mi espíritu colocou no meu espírito para ti en esta tarde. para você nessa tarde. El domingo anterior No domingo anterior, mencionamos algunas cosas muy importantes nós mencionamos algumas coisas muito importantes. en medio de un mundo que está en constante búsqueda de respuestas. No meio de um mundo que está em constante busca de respostas, La Biblia nos recuerda a Bíblia nos lembra que Dios ya ha dado respuestas que Deus já deu respostas a los problemas de la humanidad. aos problemas da humanidade. Esa respuesta Esta resposta es su reino. é o seu reino. Esa respuesta Esta resposta es su reino. é o seu reino. Cuando vamos a las escrituras, Quando vamos às Escrituras, ellas nos recuerdan ela nos lembra que la respuesta del cielo que a resposta dos céus está en conocer está em conhecer el mensaje del reino a mensagem do reino y caminar bajo su e influencia. caminhar debaixo da sua influência. Por esto que Jesús É por isso que Jesus dice: disse: no temáis, não temas, manada pequeña, ó pequeno rebanho, porque a vuestro Padre porque ao vosso Pai le ha placido lhe complaceu dar daros el reino. o reino. El reino de Dios O reino de Deus
es el mensaje de Jesús. é a mensagem de Jesus. Yo encuentro en el Nuevo Testamento Eu encontro no Novo Testamento que Jesús mencionó que Jesus mencionou al reino o reino más de 100 veces. mais de 100 vezes. Más de 100 veces. Mais de 100 vezes. A la iglesia A igreja la mencionó 2 veces. mencionou apenas 2 vezes. Pero al reino Mas o reino, más de 100 veces. mais de 100 vezes. Quiere decir Quer dizer que el mensaje del reino que a mensagem do reino es imprescindible. é Es imprescindível. menester. É necessário. É necessária Ser impartido ser compartilhada y ser expuesto e ser exposta para la iglesia. para a igreja. Porque el reino de Dios Porque o reino de Deus lo es todo é tudo para nosotros. para nós. ¿Qué es el reino? Que é o reino? ¿Alguien se acuerda de esa pregunta el domingo Você anterior? se lembra desta pergunta no domingo anterior? Levante su mano. Levante a sua mão. Diga conmigo, reino. Diga comigo reino. Otra vez, reino. Diga outra vez reino. Por última vez, reino. Diga outra vez reino. La palabra reino, A palavra reino, según el vocablo griego, segundo o vocabulário grego, es basileia. é basileia. Y basileia E basileia es traducido é traduzida como realeza, como realeza, gobierno, governo, soberanía, soberania, un poder real. poder real. En otras palabras, Em outras palavras, cuando estamos hablando del quando reino de estamos Dios, falando do reino de Deus, estamos diciendo estamos dizendo que es que é el gobierno de o Dios governo de Deus establecido estabelecido sobre la tierra. sobre a terra. Es el gobierno de Dios É o governo de Deus establecido estabelecido sobre la tierra. sobre a terra. Jesús está enseñando a orar a sus Jesus discípulos. está ensinando a orar os seus discípulos. Y en Lucas capítulo número 11, E em Lucas capítulo 11, en el versículo 2, no versículo 2, Él les dice a ellos, ele diz a eles: oren de la siguiente forma. orem da seguinte maneira: Padre nuestro que estás en los cielos. Pai nosso que estás nos céus. ¿Lo conoce? Vocês conhecem? Repítalo conmigo. Padre Repita nuestro comigo. Pai nosso que estás en los cielos. que estás nos céus, Santificado santificado sea tu nombre. seja o teu nome. ¿Qué dice luego Él? Que diz em seguida: Venga, venha, díganlo. diga, venha, Venga qué? venha o quê? Tu reino. O teu reino. Venga qué? Venha o quê? Tu reino. O teu reino. Hágase tu voluntad Faça-se a sua vontade, como en el cielo, assim na terra así también en la tierra. como no céu. Entonces, Então, el reino de Dios o reino de Deus es é la voluntad de a Dios vontade de Deus establecida en la tierra estabelecida na terra, tal como es establecida en el cielo. como é estabelecido nos céus. Lo voy a volver a repetir. Vou voltar a repetir. El reino de Dios O reino de Deus es la voluntad de Dios é a vontade de Deus establecida en la tierra estabelecida na terra, tal como ella tal como ela es establecida é estabelecida en el cielo. nos céus. Entonces, Então, el reino de Dios o reino de Deus no es un rótulo, não é um rótulo, no es una denominación. não é uma El denominação. reino de Dios O reino de Deus no es un ente religioso, não é uma entidade no es religiosa, un ente eclesiástico. não é uma entidade El eclesiástica. reino de Dios O reino de Deus es la autoridad de Dios, é a autoridade de es Deus, la voluntad de Dios é a vontade y de es el Deus, gobierno de é o Dios governo de Deus sobre un territorio, sobre um território, sobre un individuo sobre um indivíduo y sobre un lugar. e sobre um lugar. ¿Alguien lo cree? Quem crê, Levante su mano, diga levante a sua conmigo, mão e diga comigo: el reino de o Dios. reino de Deus. Ahora, Agora, cuando el reino de Dios quando o reino de Deus es establecido en un é lugar, estabelecido em um lugar, Él es ele é una fuerza invasora uma força invasora y poderosa e poderosa que desplaza que tira do lugar el reino de Satanás. o reino de Satanás. Cuando Jesús llega a Gadara, Quando Jesus chega a Gadara, había un muchacho poseído, havia um jovem possuído. una legión de demonios Uma legião de demônios había tomado control de él. havia tomado controle dele. La gente lo ataba con As cadenas, pessoas o amarravam com correntes, pero rompía las cadenas. mas ele rompia, ele quebrava as correntes. Las personas buscaban cómo dominarlo, As pessoas buscavam como dominá-lo, pero no podían. mas não podiam. Corría en las laderas de los montes, Ele corria nos montes, dormía encima de las tumbas. dormia em cima dos túmulos. Era un caos total para Era Gadara. um caos total para a cidade de Pero Gadara. cuando el reino de Dios Mas llegó a Gadara, quando o reino de Deus chegou em Gadara, Satanás reconoció, Satanás reconheceu, el infierno o reconoció inferno que reconheceu, el reino de Dios o reino de Deus era mayor que él. era maior que ele. Y este muchacho Esse jovem recibió recebeu libertad libertação y liberación.
e libertação. Liberdade e libertação. Pablo y Silas Paulo e Silas estaban presos, estavam presos, estaban privados de su libertad, estavam privados da sua liberdade. pero en medio de su condición Mas no meio da sua condição, comenzaron a adorar a Dios, começaram a adorar a Deus, comenzaron a cantar al Señor. começaram a cantar ao Senhor. Y la escritura dice, E as escrituras y dizem, cantaban e cantavam, y oraban, e oravam, oraban y cantaban oravam e cantavam himnos al Señor. hinos ao Senhor. Cuando de repente Quando de repente ocurrió algo en la cárcel, ocorreu alguma coisa na, El na reino de prisão, Dios o reino de Deus se estableció. se estabeleceu. Y dice la Biblia E diz a Bíblia que las cadenas se rompieron, que as correntes se quebraram, las puertas de las cárceles as se abrieron, portas da prisão se abriram, el suicidio tuvo que huir o suicídio teve que fugir. y el carcelero de Filipos E o carcereiro de Filipos fue salvo foi salvo juntamente juntamente con su familia. com a sua família. Escuche esto, Escuta isso. la ciudad de Almolonga, A cidade de Almolonga, na Guatemala, en Guatemala, exacto, era conocida era conhecida por sus altos niveles de consumo de alcohol. pelos seus altos níveis de consumo de álcool. La pobreza era A extrema, pobreza era extrema. la alta tasa A alta de taxa porcentaje de de violência porcentagem de violência doméstica era terrible, doméstica era terrível. las peleas callejeras, As lutas de rua, los jóvenes os jovens y los adultos e os sumergidos en las adultos drogas, eram submetidos às drogas. la brujería abundaba, A bruxaria se abundava, la hechicería a abundaba, feitiçaria abundava. pero algo sucedió Mas alguma coisa aconteceu. en los años 70. Nos anos 70, El reino de Dios o llegó reino de Deus chegou. a Almolonga. E Almolonga El reino de Dios llegó chegou em Almolonga, a esa ciudad. a esta cidade. Escuche, Escute, tuvieron que cerrar las cárceles tiveram que fechar as prisões porque se acabó la violencia. porque acabou a violência. Los centros de prostitución se cerraron. Os centros de prostituição se fecharam. Los lugares Os lugares donde vendían onde vendiam droga se tuvo que cerrar. tiveram que se fechar. Se acabaron los borrachos. Se acabaram os bêbados. Se acabó el desorden. Se acabou a desordem. Porque cuando el reino de Porque Dios llega a un quando o reino lugar, de Deus chega no lugar, las tinieblas son as desplazadas. trevas são Las tinieblas expulsas. son desplazadas. As trevas Las são tinieblas son expulsas. desplazadas. As trevas são expulsas. Reciben el nombre de Jesús. Receba em nome de Jesus. Reciben el nombre de Jesús. Receba em nome de Jesus. Hoje, el reino de o Dios reino de Deus está siendo establecido en tu está casa. sendo estabelecido na sua casa. Está siendo establecida sobre tu Está familia. sendo estabelecido sobre a sua Está siendo família. establecido sobre su vida. Está sendo estabelecido sobre a sua vida. Prepárate Prepara-te para vivir para viver los mejores años os melhores anos de tu vida, da tua vida, para ti para ti y para tu familia. para a tua família. A su nombre. Ao nome do Senhor seja a glória. Levante su mano derecha al Levante cielo a sua mão direita aos céus y diga así: e diga assim: al reino ser establecido. ¿Entendieron? Al reino ser establecido, para o reino ser estabelecido, o al establecerse el reino. ao estabelecer-se o reino, Diga conmigo así: yo no persigo bendiciones, eu não persigo as bênçãos, ellas me persiguen a mí. elas perseguem a mim. ¿Usted entendió eso? Você entendeu isso? ¿Lo entendió? Entendeu? ¿Alguien lo comprendió? Você entendeu? Cuando el reino de Dios Quando o reino de Deus llega a tu vida, chega na sua vida, tú no corres detrás de las você não bendiciones. corre atrás das bênçãos. Las bendiciones corren As detrás de ti. bênçãos correm atrás de você. No, ¿alguien no entendió eso? Não, você não entendeu isso. Espera. Espere. Espere. Cuando el reino de Dios Quando o reino de Deus llega a tu vida, chega na sua vida, tú no corres você não corre detrás de las bendiciones. atrás das bênçãos. Tú no corres Você não corre detrás de los milagros. atrás dos milagres. Tú no corres Você não corre detrás de las respuestas. atrás das respostas. Los milagros, os milagres, las bendiciones as bênçãos y las e as respuestas respostas te van a perseguir, vão perseguir y te van a você alcanzar. e vão te te alcançar van a seguir, e vão seguir porque você. tú no persigues Porque bendiciones, você não persegue ellas bênção. te persiguen a ti. Elas perseguem você. A su nombre. Ao nome do Senhor seja glória. Entonces diga conmigo: Então diga comigo, el reino de o Dios reino de Deus, desata ele desata bendiciones bênçãos para mi vida. para a minha vida. ¿Quién lo cree? Quem crê? ¿Están seguros? Você está certo disso? Ahora presta atención. Agora preste atenção. Voy a ser un poco más lento en hablar, Vou ser um pouco mais lento em falar, más tranquilo. mais tranquilo. No se vaya a dormir. Não durma. Escuche. Escute. Hay bendiciones que el reino de Existem Dios bênçãos que o reino de Deus establece en mi vida. estabelece na minha vida. La Biblia lo enseña. A Bíblia ensina. Abra su Biblia, por favor. Abra sua Bíblia, por favor.
Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14, versículo número 17. versículo 17. Dice así: Diz assim: porque el reino de Dios porque o reino de Deus no es comida não é comida ni bebida, nem bebida, sino senão justicia, justiça, paz paz y gozo e alegria en el Espíritu Santo. no Espírito Santo. ¿Ya lo tienen por ahí? Já tem por aí? Cerciónate, Você já tem isso? cerciónate. Preste atenção. ¿Lo leemos de nuevo? Vamos ler de novo? Vamos. Vamos. Porque el reino de Dios Porque o reino de Deus no es comida ni bebida, não é comida nem bebida, sino, mas ¿qué es? ¿Qué dice? que diz? Justicia, Justiça, ¿qué más? Paz que mais? Paz y algo más. e algo mais. Gozo Alegria en el Espíritu Santo. no Espírito Santo. Entonces diga conmigo, Então diga comigo. el reino de Dios O reino de Deus establece sobre mi vida estabelece sobre a minha vida justicia, justiça, paz paz y gozo e alegria en el Espíritu Santo. no Espírito Santo. Hoy, Hoje, y quizás el domingo, e quem sabe domingo, les voy a hablar eu vou falar com vocês de esas tres bendiciones. sobre essas três bênçãos. Déjeme hablarle de la primera, Deixa eu falar da primeira. justicia. Justiça. ¿Qué es justicia? O que é justiça? Cuando la Biblia habla de justicia, Quando a Bíblia fala de justiça, ¿a qué se está refiriendo? ao que se refere? Pero entienda esto, Mas entenda isso, la justicia a justiça es el mensaje más importante é a mensagem mais importante que es ofrecido a la iglesia. que é oferecida à igreja. Entender la justicia Entender a justiça echará fuera los sentimientos expulsará os sentimentos de condenación y de culpabilidad, condenação e culpa, pero también de indignidad, mas também de indignidade. porque el mensaje de la Porque justicia a mensagem da justiça causa que usted sea que victorioso você seja vitorioso en cada batalla em cada batalha contra el diablo contra o diabo y contra la e carne. contra a carne. Entonces, Então, ¿qué es justicia? o que é justiça? Es la cualidad divina É a qualidade divina que nos imputa a que través de nos Cristo, imputa através de Cristo, la cual nos permite a qual nos permite presentarnos ante Dios nos apresentar diante de Deus inocentes inocentes y no culpables. e inculpáveis. Eso es justicia. Isso é justiça. De otra manera, De outra maneira, justicia es justiça é la habilidad a habilidade de pararse de colocar-se de pé ante Dios sin vergüenza. diante do Senhor sem vergonha. Dile al que está a tu lado, sin vergüenza. Olha a pessoa que está ao seu lado e diga sem vergonha. Dile, sin vergüenza. Sem vergonha. Tranquilo que no le está insultando. Tranquilo, você não está insultando. No se preocupe. Não se preocupe. Pero diga conmigo, Mas sin diga vergüenza. comigo, sem vergonha. Entonces, justicia Então, justiça es é una posición uma posição favorable favorável ante Dios. diante de Deus. Justicia es Justiça é ser declarado ser declarado inocente. inocente. Levante su mano Levante derecha a sua mão direita y diga conmigo, e diga comigo: justicia justiça es é ser declarado ser declarado inocente. inocente. Levante la mano los que Levante son a mão, inocentes. vocês que são inocentes. 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 Escuche eso, espere. Escute isso, espere. Quiero que preste mucha Quero atención que você preste muita atenção, porque esto es un poco complejo. porque isso é um pouco complexo. No vaya a malinterpretar, por Não favor, interprete mal, por pero favor, abra su corazón mas abra o coração para que el Espíritu Santo le para que o hable. Espírito Santo fale contigo. Muchas veces, Muitas vezes, cuando nombramos la palabra justicia, quando nós nomeamos a palavra justiça, lo pensamos en términos nós legales pensamos em termos legais o una corte de ley. ou uma corte de lei. Tiene que ver un poco con eso. Tem que ver um pouco com isso também. Pero más que eso, Mas mais que isso, tiene que ver tem que ver con lo que Jesús com o que Jesus hizo legalmente fez legalmente por nosotros por nós en la cruz del Calvario. na cruz do Calvário. Quiere decir Quer dizer que la justicia de que Dios a justiça de Deus tiene que ver tem que ver con la obra com a obra redentora de redentora Jesucristo de Jesus Cristo en la cruz del Calvario. na cruz do Calvário. Escuche esto. Escute isso. Cuando Jesús muere en la cruz, Quando Jesus morre na cruz, hay dos cosas que suceden. duas coisas acontecem. Hay dos cosas que suceden. Duas coisas acontecem. Diga conmigo. Diga comigo. Reconciliación Reconciliação y redención. e redenção. Otra vez diga Outra redención. vez diga redenção. Repita, redención, Repita, redenção, reconciliación. reconciliação. Diga conmigo, fui Diga redimido comigo, fui redimido y fui e reconciliado. fui reconciliado. Repitan ustedes, por favor. Repitam vocês, por favor. Fui redimido. Fui reconciliado. Grita conmigo, redención. Grita comigo, redenção. La palabra A redención palavra redenção
Es una palabra griega É uma palavra grega que traducida que es traduzida é epsagorazo. epsagoraço, Epsagorazo. hexagoraço, Lo cual o significa qual significa redimir, redimir, comprar afuera. comprar fora. Escuche esto. Escute isso, Comprar afuera. comprar fora. En la antigüedad, Na antiguidade, cuando la gente iba al mercado, quando as pessoas iam ao mercado, no solo compraba víveres, não só comprava comida, alimento perecedero, alimento perecível, papa, batata, yuca, mandioca, plátano, banana, arroz, arroz, lentejas. lentilha. La gente también compraba As pessoas também compravam personas. pessoas. Si alguien Se alguém tenía una necesidad tinha uma necessidade en su hacienda em sua fazenda y en su casa, e em sua casa, que por su propia cuenta que por sua própria conta no podía suplir, não podia suprir, ella iba al mercado. ela ia ao mercado. ¿A dónde iba? Aonde ia? ¿A dónde iba? Aonde ia? Al mercado. Ao mercado. Y en el mercado E no mercado compraba compravam personas. pessoas. Necesito alguien aquí, dos personas aquí Eu arriba. necessito dois voluntários aqui à frente. voluntários, Dois rápido. voluntários. Rápido, Rapidinho. por favor. Rapidinho. Dos, corra, Tenho. corra. Já tem um. La hermana Débora, Irmã aquí Débora- viene. A irmã Débora e veio outro. Gloria a Dios. Gracias. Obrigado. Denle un aplauso al Dê Señor, por favor. Dê um aplauso para Jesus. Uno más, uno más. Mais um. Chegou. Opa. Escute. Escuta. Preste atención, Preste atenção, porque esto es precioso. porque isso é precioso. Repita conmigo, Repita redención. comigo. Redenção. Comprar afuera, Comprar fora. rescatar, Resgatar. pagar un precio Pagar um preço por algo por algo y liberarlo. e livrá-lo. Escuche, Escute. la gente iba al mercado As pessoas iam ao mercado y compraba personas e compravam pessoas que eran catalogados que eram catalogados como esclavos. como escravos. Yo compraba, Eu comprava, permítame, permita-me, mi hermano, irmão, acérquese. aproxime-se, Compraba comprava un esclavo um escravo para que sirviera, para que vivera, para que servira, Em mi servisse a minha casa. Él suplía mi necesidad. Ele supria as minhas Pero necessidades. yo lo compraba Mas eu o comprava siendo un esclavo sendo escravo para seguir siendo un esclavo. para seguir sendo escravo. ¿Usted está entendiendo eso? Você está entendendo isso? Yo lo compraba Eu comprava siendo un esclavo sendo escravo para seguir siendo un esclavo. sendo escravo. Si yo necesitaba Se eu necessitasse a alguien más algum mais para ocupar para ocupar una labor um trabalho y una función e uma função en un lugar, em algum lugar, compraba otro esclavo. comprava outro escravo. Era esclavo, Era escravo, lo compraba siendo esclavo, comprava sendo escravo pero seguía siendo esclavo. e seguia sendo escravo. Ahora, entienda esto. Agora entenda isso. ¿Sabe qué hizo Jesús? Sabe o que fez Jesus? Nosotros Nós éramos esclavos al mundo. escravos do mundo. Éramos esclavos al pecado. Éramos escravos do pecado. Teníamos una sentencia de muerte. Tínhamos uma sentença de morte. No teníamos posibilidad Não alguna. tínhamos possibilidade No nenhuma. había esperanza para Não havia nosotros. esperança para nós. Pero de tal manera Mas de tal maneira, amó Dios al mundo Deus amou o mundo que dio a su Hijo que enviou unigénito o seu Filho para que unigênito todo aquel nele crea que nele crê no se pierda, não se perda, mas tenga vida mas eterna. tenha vida eterna. Gracias. Obrigado. Ya no somos esclavos. Já não somos escravos. Yo no sé quién está escuchando Eu esto não hoy sei quem aquí. está escutando isso aqui. Yo vine a decirle a Brasil, Eu vim dizer ao Brasil: Brasil, ya no eres já não somos escravos del pecado, do pecado, del mundo, do mundo, de la miseria, da miséria, de la ruina. da ruína. Cristo pagó el precio Pagou o preço por ti en la cruz, y te hizo libre. e te fez livre. Aleluya, Aleluia! aleluya, Aleluia! aleluya. Aleluia! A su nombre. Ao nome do Senhor Quiero seja glória. decirle a alguien aquí, Quero dizer a alguém aqui. míreme por favor. Olha para mim, por favor. Hola para mí, por favor. Tú hablas español ahora. Sim, como queiras. Hola para mí. Olha para mim. Diga conmigo. Diga para mim. Diga para mim. Jesús me diga compró comigo. Jesus me comprou y me sacó e me tirou del mercado de los do esclavos mercado dos escravos para que nunca más para que nunca mais esté expuesto estivesse exposto a la venta à venda y me puso en e libertad. me colocou em liberdade. Espere, Espere, espere. espere.
Diga conmigo, me puso en libertad. me colocou em liberdade. ¿Sabe qué dice la Biblia? Sabe o que diz a Bíblia? El apóstol Pedro, O apóstolo Pedro, en el capítulo número 1, no capítulo 1, en la primera carta, na primeira carta, en el versículo 18 y 19, no versículo 18 e él 19, dice así: ele disse assim: sabiendo sabendo que fuisteis rescatados que não foi com que fostes resgatados de vuestra vana manera de da vivir, nossa vã maneira de viver, la cual recibisteis da qual recebestes de vuestros de padres, vossos pais, no con cosas não corruptibles, com coisas corruptíveis, como oro y plata, como ouro e prata, sino con la sangre preciosa senão com o sangue precioso de Jesucristo, de Cristo, como un cordero como cordeiro sin mancha imaculado y sin contaminación. e incontaminado. Tú vales Você vale la sangre de o Jesús. sangue de Jesus. Tú vales Você vale la sangre de o Jesús. sangue de Jesus. Tú vales Você vale la sangre de o Jesús. sangue de Jesus. Él pagó un precio. Ele pagou o preço. Jesús pagó un precio. Jesus pagou o preço. No con oro, Não com ouro, no con plata, não com prata, no con piedras não com preciosas, pedras preciosas, sino con su senão sangre. com o seu sangue. Su sangre Seu preciosa. sangue precioso. Con ella fui comprado. Com ele fostes comprado. Él me redimió. Ele me redimiu. ¿Quién dice gloria a Dios a Quem eso? pode dizer glória a Deus a isso? Voy a soltar algo más. Eu vou soltar, liberar algo mais. Si Él te liberó Se ele te libertou de la esclavitud del pecado da escravidão do pecado y de la esclavitud del mundo, e da escravidão do mundo, Él también te liberó ele também te libertou de la esclavitud de la enfermedad. da escravidão da enfermidade. No, usted no recibió eso. Não, você não recebeu Si isso. Él te liberó Se ele te libertou de la esclavitud del da pecado escravidão do pecado y de la esclavitud del e mundo, da escravidão do mundo, también te liberó também te libertou de la miseria, da miséria, de la ruina, da ruína, de la escasez, da escassez, de la enfermedad. da enfermidade. El reino de Dios O está aquí reino hoy. de Deus está El aqui reino de hoje. Dios está O aquí reino hoy. de Deus está aqui Aleluia. hoje. Aleluia. A Él sea la A gloria. ele seja a glória. Diga conmigo, Diga redención. comigo, redenção. Pero aconteció algo más. Mas aconteceu algo mais. Reconciliación. Reconciliação. Levante la mano los esposos Levante a mão os esposos felizmente casados. felizmente casados. Arriba las manos. Levante as mãos. ¿Está con su esposa? Você está com a sua esposa? ¿Quién está con su esposa acá? Quem está Levante com a la sua mano. esposa cá? Levante a Aquí mão. adelante. Aqui à frente. ¿Cuántos saben Quantos sabem que no hay hogares perfectos? não há lares perfeitos? No hay matrimonios perfectos. Não há casamentos perfeitos. Mientras estemos en este cuerpo, Enquanto estamos neste corpo, humanamente humanamente, seremos imperfectos. seremos imperfeitos. Somos dos seres Somos dois seres que estamos construyendo que estamos construindo una relación, uma relação. hijos, Filhos, un futuro futuro con imperfecciones, com imperfeições, pero con un Dios mas com Deus que es rotundamente que é perfecto. redondamente perfeito. ¿Por qué digo esto? Por que digo isso? Porque hay problemas en el hogar. Porque tem problemas no lar. ¿Cuántos sabían eso? Levante la mano. Quantos sabiam disso? Levante as mãos. Desacuerdos. Desacordos. Muchas veces ella dice negro Muitas vezes ela diz janeiro y tú dices blanco. e você diz branco. Muchas veces tú dices carne Você diz carne y ella dice pollo. e ela disse frango. ¿Algún esposo le ha pasado eso? Algum esposo aconteceu isso? Porque somos Porque somos imperfectos. imperfeitos. En el hogar hay desacuerdos. No lar há desacordos. ¿Qué es Que é lo que hace o que faz que una pareja que um casal se separe se separe por un determinado momento? por um determinado momento. Una ofensa. Uma ofensa. ¿Sí o no? Sim ou não? Cuando hay ofensa, Quando há ofensa, el esposo duerme hacia un o lado esposo dorme de um lado y la esposa duerme e a hacia otro. esposa dorme do outro. ¿Sí o no? Sim ou não? Suele pasar. Isso acontece. Escuche esto, escuche Escute esto. isso, escute Esto es isso. interesante. Isso é interessante. Lo que hace O que faz que haya que reconciliación haja reconciliação son las ofensas. são as ofensas. Si hay una ofensa, Se há uma ofensa, el camino correcto o caminho correto para la unión para a união es la é a reconciliación. reconciliação. Entre Dios Entre Deus y el hombre e o homem había una ofensa. havia uma ofensa. Llamémoslo como es. Chamemos como é: Pecado. pecado. El pecado O pecado separa separa a Dios a Deus del hombre. do homem. Romanos capítulo 3, Romanos 23. capítulo 3, versículo Por 23. cuanto todos pecaron, Porquanto todos pecaram, están destituidos estão destituídos de la gloria de da Dios. glória de Deus. Isaías 59, 1. Isaías 59:1. Israel está reclamándole a Israel Dios está reclamando a Deus y diciendo, Señor, e dizendo: Senhor, tu mano se ha cortado as para con tuas mãos nosotros. estão encurtadas Tus para nós. oídos Os seus ouvidos ya no escuchan nuestras já não oraciones. escutam as nossas Y en orações. el versículo número E no 2, versículo número 2, Dios responde, Deus responde: no, mi mano no se acortó. Não, as minhas mãos não estão encolhidas. Mis oídos no se han agravado Não, para os meus oírles. ouvidos não estão tapados
preparados para es que escucharles. vuestros pecados É que os seus pecados y vuestras e as iniquidades suas iniquidades han creado criam división divisão entre vosotros entre vós y Dios. e Deus. Entonces, Então, esse pecado esse pecado me inhabilitaba me inabilitava para ser parte para fazer parte del reino de Dios. do reino de Deus. Me separaba de él, Me separava dele. estaba lejos de su Estava cobertura, longe da sua no cobertura. podía hacer absolutamente Não nada. podia fazer absolutamente nada. Entonces, Então, el Padre o Pai envía a Jesús. envia Jesus. El Padre O Pai envía a su hijo. envia o seu filho. Su hijo O seu filho muere en la cruz. morre na cruz. Él no vino a tratar con el Ele não hombre. veio tratar com o homem. No, él no vino a tratar Não, con el ele hombre. não veio tratar com o Él homem. vino a tratar con el Ele pecado. veio tratar com o pecado. Cuando trató con el Quando pecado tratou com o pecado y solucionó la e ofensa, solucionou a ofensa. entonces el hijo Então, o filho reconcilia al hombre reconcilia o homem con el Padre. com o Pai. Y ahora E agora somos parte somos parte de su reino do seu reino y de sus e bendiciones. das suas bênçãos. Porque Él nos redimió Porque Ele nos y redimiu Él nos e reconcilió. Ele nos reconciliou. ¿Alguien lo cree? Alguém crê? ¿Alguien lo cree? Alguém crê? Dele un aplauso al Dê Señor. aplauso ao Senhor. Ya casi voy a terminar. Estou quase terminando. Colosenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, en el versículo 19 al no 23. versículo 19 ao 23, La Biblia dice: a Bíblia diz: por cuanto agradó al Padre porque foi do agrado do Pai que en Él habitase que nele habitasse toda plenitud, toda a plenitude, y por medio de Él e havendo feito ele reconciliar feito ele paz pelo seu reconciliado consigo todas las consigo cosas, mesmo todas as coisas, así las que están en la tierra tanto as que estão na terra como las que están en el como cielo, as que estão nos céus, haciendo la paz fazendo paz mediante la sangre de su cruz. pelo sangue da sua cruz. Y a vosotros, E a vós, que erais en otro tiempo que extraños noutro tempo erais estranho y enemigos en vuestra e mente, inimigos no entendimento, haciendo malas obras, pelas vossas obras más, ahora agora os ha reconciliado vos reconciliou en su cuerpo de no carne corpo da sua carne por medio de la muerte pela morte, para presentaros para apresentar sin mancha, santos, sem santos manchas, y sin mancha santos e sem mancha, e e irreprensibles inculpáveis delante de Él. diante dele. Así que la justicia Assim que a justiça es é la bendición a benção del reino de Dios. do reino de Deus. Y aquí termina el E mensaje aqui termina a mensagem, a causa del tiempo. por causa do horário. Cuando nosotros entendemos Quando nós entendemos que fuimos redimidos, que fomos redimidos, comprados, comprados, rescatados resgatados con la sangre del com Cordero, o sangue do Cordeiro, pero además de eso fuimos mas além reconciliados, disso fomos reconciliados, entendemos entendemos la justicia de a Dios. justiça de Deus. Ahora, Agora, todo aquel todo aquele que está en Cristo, que está em Cristo, que vive en Cristo, que vive em Cristo, puede dar fruto. volta a dar frutos. Jesús dijo, Jesus disse, Juan 15:5, João 15, yo soy la vid, eu sou a vide, vosotros sois los pámpanos. vós sois os Si pâmpanos. ustedes permanecen en mí Se permaneceis em y mim, yo permanezco en vosotros, e eu permanecer em vós, vosotros llevaréis mucho fruto. vós levareis Porque muitos separados frutos, de mí, porque separados de nada mim, nada podéis podeis hacer. fazer. Recibe Receba en el nombre de no Jesús. nome de Jesus. Recibe Receba en el nombre de no Jesús. nome de Jesus. Separados de Él, Separados dele, nada nada podemos hacer. podemos fazer. A su nombre, Ao nome do Senhor seja a levante glória. la mano. Levante as mãos. Los redimidos, Os redimidos, los redimidos, os remidos, los os reconciliados. reconciliados. Repita conmigo. Repitam comigo. Yo soy Eu sou la justicia de Dios a justiça de Deus en Cristo Jesús. em Cristo Jesus. Otra vez diga, yo soy Outra vez diga, eu sou la justicia de a Dios justiça de Deus en Cristo em Jesús. Cristo Jesus. ¿Lo creen o no lo creen? Você crê nisso ou não crê? Cuando entendemos la justicia, Quando entendemos a justiça, ella ela nos lleva a vivir nos leva a viver en sumisión em submissão al gobierno de ao Cristo. governo de Cristo. Lo repito, Eu repito, cuando entendemos la justicia, quando entendemos a justiça, ella ela nos lleva a vivir nos leva a viver en sumisión em submissão al reino ao reino y al gobierno e ao governo de Jesucristo. de Jesus Cristo. Recibe esta palabra Receba esta palavra
Recibe esta palabra Receba esta palavra. en el nombre de No Jesús. nome de Jesus. Él pagó el precio por Ele ti. pagou o preço por ti. Él te compró con precio de Ele sangre. comprou você com preço de Él te sangue. compró con precio de Ele sangre. te comprou com sangue. Ya no le perteneces al Você já diablo. não pertence ao diabo. Ya no le perteneces a las Já não tinieblas. pertence às trevas. Él te trasladó Ele te del transportou reino de las do tinieblas reino das trevas al reino ao reino de su Hijo amado, do seu Filho amado, Jesucristo. Jesus Cristo. El Señor los bendiga O Senhor vos en el nombre abençoe de Jesús. no nome de Jesus. Recibe esta palabra en esta Recebam esta tarde. palavra. Dele un aplauso al Dê um Señor. aplauso ao Senhor. Póngase de pie. Coloque-se de pé.